Vamos começar falando do jogo, da escalação. Tivemos mexidas, mudanças importantes. O técnico Renato Gaúcho iria começar o jogo com o Keno, mas segundo informações do clube, ele ficou fora por conta de um controle de carga. Claro que tem a ver com parte física, mas eu não entendi muito bem o que seria controle de carga. Um cara que não faz tantos jogos assim, apesar de já ser veterano, o Keno, 35 anos, a escolha do Renato para o lugar dele foi de volta o Canóbio. E o Hércules também no meio-campo. O Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, Canóbio, Arias e Everaldo. Como é que foi a história do primeiro tempo? No início, o Fluminense deu a impressão de que iria sufocar o esporte, que ia começar em cima. O Samuel Xavier faz logo um cruzamento no início, meio cruzamento, meio chute. Eu pensei, bom, o Fluminense vai partir para dentro dos caras. Mas foi o esporte que assustou mesmo. Aos 8 minutos, pela esquerda, direita da nossa defesa, um espaço generoso ali que a equipe pernambucana aproveitou muitas vezes na partida. Ele chegou com Barleta, já que nem o Samuel Xavier e o Freixo diminuíram, o Fábio pegou no chão, chute rasteiro, primeira chance perigosa na partida. O jogo tinha o controle do Fluminense, o Sport espreitando o contra-ataque, até que eles fazem o gol, aos 23, uma bola por elevação pelo lado direito, Avenida Samuel Xavier, o Lucas Lima leva para o fundo, o Inácio, acho que ele não confiou no Lucas Lima e nem nele, Inácio, porque deixou o meio-campista do Sport cruzar, e o Freitas também não acreditou que o Lucas Lima iria cruzar e que o Inácio iria dar o espaço para ele cruzar. O Freitas chega atrasado e o Pablo de cabeça abre o placar para o Sport, 1-0, participação decisiva dos dois zagueiros que vacilaram muito feio. E o Sport teve chance de ampliar, gente, o marcador, de novo pelo lado direito da nossa defesa, onde o Samuel estava ali e abriu uma avenida maravilhosa. O Fábio espalma uma finalização, no rebote o camarada conseguiu perder sem goleiro, chutou na trave esquerda do Fábio. E poderia ter sido um 2-0 aí, e a história da partida seria completamente diferente. A primeira chance real de gol do Fluminense foi só aos 29 minutos. Um bolão do Ganso para o Canóbio, ele chuta rasteiro, a bola tinha endereço, mas o goleiro espalma para escanteio. O Fluminense passa a controlar mais a partida e criar oportunidades. Aos 37 tem o cruzamento do Ares para o Canóbio, que ele desvia de cabeça, o goleiro defende. Aos 42, no rebote de uma cobrança de falta, o Ganso tenta encobrir o goleiro de cabeça. E aos 44, a chance mais clara do Fluminense no primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio, o Inácio desvia no primeiro pau e o Ares conseguiu perder soltinho, cabeceou por cima e termina o primeiro tempo 1-0 com a torcida vaiando muito a equipe. Não foi um grande jogo do Fluminense, mas também não foi dos piores. Contra o Santos, achei que o Fluminense jogou pior. Contra o Corinthians, muita gente fala que a gente fez um grande jogo contra o Corinthians, eu não vi nada disso. O que eu vi foi um jogo ruim pra caramba, que estava se encaminhando para o 0-0 e o jogo muda quando o René faz o imponderável, aquele gol de pé direito, mas foi um jogo ruim também. Eu achei que o primeiro tempo do Fluminense, se não foi bom e não foi, o Fluminense deu muitos espaços para o Sport, especialmente no meio campo, estava uma frouxidão danada, e do lado direito, mas criou pelo menos 4 chances importantes de, no mínimo, sair para o intervalo com um empate. Como eu disse, a marcação muito frouxa, Martinelli e Hércules não conseguem dar consistência ao meio campo, o Ganso não é esse cara, né? Mas, como eu falei, a partir dos 30 minutos ali, da primeira oportunidade que o Fluminense teve com o Canóbio, aos 29, o Fluminense tomou conta da partida, poderia ter feito o gol de empate. O Renato faz uma mexida logo no intervalo, ele tira o Canóbio, que fez uma partida horrorosa, mais uma, e coloca o Serna. E a verdade é que o início do segundo tempo foi com o Sport controlando, o Sport colocando o Fluminense na roda, fazendo com que o tricolor corresse atrás dela. O Renato já não estava gostando e aos 9 faz uma mexida dupla. Perdão, ele tira o Ganso e o Hércules coloca Lima e Nonato. Aí você pensa de novo, mais uma vez, a opção do Renato para mudar a história é o Lima e o Nonato, mas é o que ele tem. Mas o Fluminense melhora, a verdade é essa. O Fluminense fica uma equipe mais rápida, menos previsível. Não que o Ganso fosse o responsável. Achei que o Ganso, junto com o Arias no primeiro tempo, se depois ele ganha dividida, o Everaldo cabeceia no meio
E o Kaique espalma para escanteio. Gol. Logo aos 14. Um belo lançamento do Martinelli para o Arias. Jogada dele na característica, leva para o fundo, ganha da marcação e cruza. O Serna vem igual um foguete e empata a partida 1-1, já era merecido. Mas apesar do gol, o Sport ainda usava muito o nosso lado direito, o nosso lado mais fraco, o lado ali do Samuel com o próprio Arias. A marcação não estava boa por ali, sempre levava vantagem. Aos 24, o Renato tira o Martinelli e coloca o Liscano, e aí o Fluminense passa a atacar ainda mais. O time melhora, a verdade é essa. Aos 26 tem um ataque rápido, o Arias fica de frente para o gol, e aí tem o puxão do João Silva, pênalti. O árbitro marca a penalidade. O VAR chama, o árbitro olha e anula. Eu quero falar sobre o pênalti, gente. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu teria marcado o pênalti. Houve o puxão dentro da área e, mais uma vez, a gente vai entrar na história da intensidade. Eu acho que nem eu e nem o árbitro pode julgar a intensidade. O camarada puxou o Arias dentro da área. Um puxão, em qualquer circunstância, dentro ou fora da área, é uma jogada antinatural. Se ela é antinatural do futebol, você tem que marcar falta. Mas por que o árbitro não deu essa falta? Por que os árbitros não têm marcado faltas e pênaltis em cima do Arias? Porque o nosso colombiano tem uma reação desproporcional ao contato que foi feito. Se o cara puxa a tua camisa, você tem que vir para trás, não cair para frente. O Arias nitidamente força o contato. Isso acontece, né? Então, o que tem acontecido, galera? O que tem ocorrido? O Arias está ficando marcado pelas arbitragens. Ele tem sofrido faltas, sim. Ele tem sofrido algumas jogadas de pênalti dentro da área, mas a arbitragem tem achado que o Arias vem iludindo. E isso tem acontecido. O Arias sempre força a mais. Poxa, se o cara puxa a tua camisa, ou você para, ou você faz um movimento condizente com o que aconteceu. Se o cara puxou, você tem que vir para trás. Você não pode cair para frente. Você não pode tomar um puxão que faz esse movimento e você cai para frente. E a arbitragem acha que você está iludindo, está enganando. Isso tem acontecido. Dito isso, na minha opinião, foi pênalti. E é fato que o Arias tem sido marcado pela arbitragem por muitas vezes forçar as jogadas. Ele sofre a falta e se joga. Ou faz uma reação que não é condizente com o que foi feito. E tem levado a arbitragem a não marcar faltas, principalmente jogadas de pênalti. Mas dito isso, eu achei pênalti. Eu teria marcado. Ao contrário do jogo do Botafogo, nessa vez eu achei. Vamos voltar para a análise do jogo, já a coletiva do técnico Renato Gaúcho. Já no finalzinho da partida, o Fluminense saindo em cima, o Duqueiroz de frente para o Fábio, cara, de frente. Se ele escolhe o canto, o Sport teria feito o segundo gol e matado a partida. Mas o Fluminense continua em cima, o contra-ataque do time, o Arias toca, cruza pro Everaldo sozinho. Vai, Everaldo, faz o gol. Ele cabeceia em cima do goleiro. O Arias deu com sabor para ele, com açúcar. E de novo, o Arias tem nova oportunidade, leva para o fundo, o jogo, um lance igualzinho a esse que eu acabei de narrar. Cruza pro Everaldo, dessa vez ele estava solto pra caramba e no cabeceio em cima do goleiro. Faz o gol, faltando 15, 20 segundos para acabar o jogo. Um gol do Arias, né, gente? Mas premiou o time que foi melhor. O Fluminense fez uma grande partida? Não. Esse Fluminense dificilmente vai fazer uma grande partida. Porque não tem material humano para isso e não tem treinador capacitado. Mas eu achei que foi um jogo melhor do que contra o Santos. Achei que foi um jogo melhor do que o segundo tempo do Bragantino, por exemplo, que a gente foi muito mal. Eu achei que jogamos melhor hoje do que o Corinthians. Isso quer dizer que estamos em evolução? Claro que não. Isso quer dizer que a gente enfrentou uma equipe pior. O Sport é pior do que esse time que eu narrei, tanto que é o último colocado, não tem vitória ainda na competição, né? E mesmo ganhando o jogo, cedeu espaços generosos para a gente. O Fluminense mereceu a vitória, criou mais oportunidades, esbarrou nas suas próprias limitações. É uma equipe que não tem talento para colocar a bola para o fundo da rede. E depende desse cara que é o nosso oásis tricolor. Sempre ele, John Arias. Ele deu as assistências para os gols, mas praticamente ele fez os gols, né? E eu já vejo nas redes sociais a galera, eu vi gente reclamando pra caramba do Arias porque ele perdeu aquele gol de cabeça. Assim, quem reclama do Arias, que olha para esse time do Fluminense e reclama do Arias, precisa
seriamente procurar o sanatório. O time que tem Everaldo, Serna, Canóbio, o Hércules, hein? A dupla de zaga, Deus do céu, não pode reclamar do Arias, pelo amor de Deus. O Arias é, como denuncia a thumb Neil desse Domínio Passa, é o oásis desse Fluminense. O Fluminense é um deserto de ideias. Esse cara é um oásis. Não é possível alguém reclamar do Arias. Ele mais uma vez decide para o Fluminense, já na Bacia das Almas, o jogo que poderia, o Fluminense, como eu disse, na minha opinião, jogou melhor do que o Sport, mereceu a vitória. Eu disse que jogou melhor do que o Sport, eu não falei que jogou bem, para ficar bem claro. Mas se não tem o Arias, gente, poderia ter empatado, poderia ter perdido, porque o Sport também criou oportunidades para ganhar um jogo, para empatar, para fazer mais gols. Né? Eu estava pronto para fazer uma thumb e claro que eu tive que mudar por causa do Arias, né? A minha thumb seria a nova correção de rota, porque durante a transmissão, o repórter do Premier, que agora me fugiu o nome, informou que o Renato Gaúcho pediu a contratação de um centroavante. O Renato não contratou o Everaldo, ele veio com o Mano Menezes, né, com o Mário. O Renato, ao que parece, e com toda justificativa, não está satisfeito com o desempenho do Everaldo, que tem mostrado a sua incapacidade e pediu a contratação de mais um centroavante. E o repórter conversou com o Mário Bittencourt, que por sinal disse que o Fluminense, para o Mundial, na janela que vai ser aberta exclusiva para o Mundial, vai ao mercado para buscar um meia. Agora não se especificou se é um meia armador, se é um meia ofensivo, se é um meia defensivo. Eu acho que é um meia armador e um centroavante. É muito pouco, né? Porque essa correção de rota ela já está sendo feita, mas o Fluminense hoje, tirando ali a posição do Arias, do Fábio e do Thiago Silva, e o Thiago Silva já tem 40 anos, não vai jogar todos, precisa de reforços para todos os setores. Todos. Não tem um setor do Fluminense que não necessite de contratação. Né? Mas, gente, eu não vou dizer que eu estou satisfeito com a atuação. Eu acho que o tricolor que saiu no Maracanã saiu aliviado porque conseguiu uma vitória obrigatória contra uma equipe inferior que não tem vitória na competição, é o último colocado. Acho que o Fluminense criou sim o suficiente para ganhar. Eu não vou dizer que seria uma injustiça não ter ganhado. Provavelmente, se empatasse, eu teria dito que se tivesse um vencedor, deveria ser o Fluminense, porque criou mais oportunidade. Mas não dá para dizer que o jogo que acabamos de ver foi bom. Agora, dá para a gente pensar, e eu já venho falando isso aqui, nós conversamos no último Domínio Passa, nos últimos, sobre mudanças na equipe, que o Renato pode fazer. Eu não espero nada taticamente do Renato, eu acho um treinador fraco, vocês sabem disso. Mas ele pode mudar peças. E uma das peças que ele tem que mudar é o setor de ataque. Né? Não dá mais para ser o Canóbio, tem que ir para o final da fila. Final da fila, talvez à frente do Paulo Baia aqui, Nossa Senhora. Mas o Everaldo não dá, né, gente? É complicado porque ele fez o gol da vitória, e aí o perfil oficial já fez gracinha lá com o Everaldo, e fazendo relação com a Lady Gaga. Mas se o Renato não abre mão desse ridículo 4-3-3, quer dizer, ridículo 4-3-3, o 4-3-3 pode ser útil, mas essa insistência nesse esquema, que pelo menos coloque um atacante que é limitado, falta um pouquinho de cabeça, não é solução do problema de ninguém. Mas o Kevin Serna, com toda a sua limitação, com a sua baixíssima capacidade cognitiva, né, toda a sua qualidade de peladeiro, ele vai te dar muito mais, ele vai incomodar muito mais o adversário que o Everaldo. O Everaldo é um atacante ruim e estático. Então você troca um ruim estático por um ruim que se movimenta, um cara que ataca espaço, que dá opção de passe, que vai chutar todo maluco lá, que vai cabecear como cabeceou, que vai se embananar com a bola, vai irritar. Mas ele vai encher o saco e a paciência dos zagueiros, coisa que o nosso camisa 9, EV, não faz. Então, e parece que o Renato treinou uma formação durante a semana com o Everaldo, com o Serna de atacante. E ele jogou assim, mais ou menos, jogava assim no Aliança Lima. O Serna no Aliança Lima não era ponta.
O Serna ele era um segundo atacante. Jogava com o Barcos, às vezes revezava o Barcos com outro centroavante lá deles que eu esqueci, né? E o Serna. O Serna vindo como segundo atacante por dentro. Foi assim que ele jogou bem aqui no Rio contra o Fluminense e lá em Lima também, jogando por dentro.